Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aí se ajeitando já para a gente começar o nosso encontro. Vamos ver. Esperar mais um minutinho aí. Tem que configurar ali numa duração de comentários ou não? Se não acessível comentário. Não, né? Não. Então deixa, não configurado. Não. Aí comenta do jeito que quiser, eu acho. Também não entendo esse negócio, não. Semana passada estava ao contrário, né? Então eu acho que Mas acho que tá tudo certinho. Vamos confirmar aqui com a Marcinha. olha lá, Márcia já entrou. Oi, Marcinha, tá tudo certo aí? Você tá vendo a gente bem? Tá escutando? Então tá ótimo. Boa noite, pessoal. Todo mundo aí de casa, pessoal do Flores, nossos amigos daqui de Uberlândia, de todas as outras cidades, familiares, todo mundo que está presente aqui com a gente hoje. Vamos para mais uma noite abençoada na companhia dos nossos amigos espirituais, que sempre nos intuem para a gente, o máximo possível, fazer um bom trabalho, né? Antes da gente fazer a prece de início, vou de novo me apresentar, porque eu não sei se todos que estão aqui nesse momento estavam na nossa última reunião. Então, eu sou a Rúbia, nós trabalhamos junto com esse pessoal do Coração aí do Flores, Disney, o palestrante dessa noite, e vou abrir aqui mais ou menos com uma mensagem para vocês e depois eu faço a prece, tá bom? E aí eu libero espaço para o Disney começar a comentar para a gente sobre o tema da palestra que ele trouxe aqui hoje, tá bom? Agradecendo novamente pela oportunidade de estar aqui, agradecendo novamente por a gente poder fazer um pouquinho por essa doutrina que tanto nos conforta e tanto nos aquece, nos ilumina, nos fortalece, né? Então vamos lá. Hoje que eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho para a gente fazer assim uma reflexão. O capítulo, na verdade, é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E o título que eu escolhi propositadamente, não foi ao acaso, é A Paciência, um espírito amigo, 1862, sabe? Vamos lá. A gente sabe, na verdade, que esse item aqui foi escrito por Joana de Ângeles, né? Mas ele casa muito bem com o tema hoje da nossa palestra, né? Então, vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo
enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Olha só, uma mensagem tão curta, assim, tão profunda, né? Que ela traz aqui para a gente algumas importantes reflexões, principalmente nesses tempos que a gente está passando agora, né? Com esse isolamento, com essa internalização, com essa vida mais restrita em família. Qual que é a reflexão que a gente precisa fazer? Uma das, né, que a gente precisa fazer nesse momento. Será que eu confio mesmo nos desígnios e na justiça divina? Será que realmente eu tenho fé de que tudo o que está acontecendo tem um propósito maior? Porque se eu acredito, eu aceito. Se eu aceito, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso nessa situação, né? Outra pergunta que a gente tem que se fazer: será que eu estou aproveitando todas as oportunidades divinas, né, nessa minha existência, para aprimorar e conquistar essa virtude que a gente acabou de ler aqui, por exemplo, né, nessa mensagem inicial, que é a paciência? Porque nós estamos num momento em que a paciência está sendo bastante exigida da gente. Uma das virtudes que está sendo bastante, a tolerância, a paciência com a situação, a paciência com a situação econômica, com a situação familiar, com os atritos dentro do ambiente, né, do nosso lar, para aqueles que estão trabalhando fora ainda, né, com os colegas de trabalho, essa instabilidade, né, essa insegurança que acabou tomando conta da gente, assim, em alguns momentos mais, outros menos. Então a gente precisa repensar se realmente essa oportunidade onde nós estamos sendo colocados à prova, aonde a gente está sendo chamado a dar o nosso testemunho, porque é sempre numa situação de dificuldade que a gente dá o nosso testemunho, né? Porque quando tudo corre bem, quando tudo está seguindo conforme a gente acha que está correto, dentro de uma certa tranquilidade, é muito fácil a gente manter os nossos compromissos, manter o nosso humor, manter a paciência, a tolerância e tantos outros adjetivos que a gente pode citar aqui agora, né? E no momento que tudo vira de pernas para o ar, vamos dizer assim, né? E a gente está falando da situação, particularmente da pandemia, mas pode ser qualquer outra, né? Será que a gente consegue usar desse instrumento e dessa ferramenta para aprimorar e para burilar as nossas limitações, para caminhar no sentido da evolução mesmo, da gente conseguir ser melhor a cada dia?
E se eu estou fazendo isso, quais são as atitudes que eu estou praticando para conseguir alcançar esse meu objetivo? Se o meu objetivo for a paciência, ou se o meu objetivo for a tolerância, ou se for amar mais, ou praticar mais a caridade, seja qual for que você listar aí, porque cada um, dentro da sua autorreflexão, sabe dizer quais são as que pegam mais, né? Quais são os tipos de atitudes que você está tendo até então? Uma coisa importante da gente refletir é que fazendo sempre a mesma coisa, tendo o mesmo nível de pensamento, talvez a gente não consiga. Então é preciso mudar. A vida é pleno movimento. E esse movimento, no sentido de se autodescobrir, de se autoconhecer, conhecer inclusive as suas limitações, além das suas potencialidades, faz com que a gente tenha uma noção mais real daquilo que a gente tem que fazer. E pensar com consciência mesmo quais são os caminhos que eu posso trilhar para conseguir conquistar aquilo que está me fazendo falta em situações que são inseguras dessa maneira, por exemplo, ou que me levam à raiva, ou que me levam à irritação, né? Será que eu estou sendo a mudança que eu quero ver no mundo? É outra coisa que a gente tem que refletir também, né? Porque a gente cobra muito mudança das pessoas, da onde a gente mora, da comunidade, dos que convivemos dentro de casa ou no trabalho. A gente exige mudança dos governantes e assim a gente vai listando várias pessoas ou entidades ou organizações que a gente acha que tem que promover mudança. Quando a gente só consegue essa mudança se isso partir da gente. Então, nós somos os primeiros. Nós é que temos que iniciar essa mudança que tanto a gente quer. Até para reconhecer o quanto ela é difícil. Porque não é fácil mudar um hábito, não é fácil mudar um pensamento, não é fácil mudar uma atitude. Isso exige muito trabalho, muita disciplina e muita persistência da gente. Então, se para uma coisa relativamente pequena, a gente precisa de tanto empenho, de tanta concentração, de tanta consciência, sim, imagine uma coisa um pouco mais grandiosa, ou que envolva um número de pessoas maiores. Então, a chamada aqui hoje é para a gente fazer uma reflexão mesmo de como é que a gente pode provocar essa mudança na gente. Começando de pequenas coisas, começando pelo pensamento, listando e se autoconhecendo um pouquinho por dia, tendo um momento para reflexão, seja na hora da sua prece, você encontra esse momento ao longo do dia, né? Para que a gente consiga levar luz para onde a gente vá, seja dentro da nossa casa, né? Seja num telefonema, ou numa live dessa, seja falando do jeito que a gente está hoje, aqui estudando um pouquinho sobre a doutrina, mas pode ser no ambiente de trabalho também, como muitos estão trabalhando em casa, né? Que a gente consiga levar um pouquinho de luz em cada lugar que a gente vá. Que isso é uma coisa, acho que fundamental. E quando a gente pede, tem um capítulo, inclusive, no Evangelho, que chama Pedis e obtereis, né? Então, quando a gente pede para alcançar uma virtude, ou qualquer outra coisa, particularmente essa que a gente comentou aqui, que é a paciência, quando eu peço, Senhor, me dê paciência para aguentar o meu filho rebelde. Senhor, me dê paciência para eu tolerar a minha esposa. Me dê paciência por conta de um familiar, né, ou um amigo de trabalho. O que a gente espera desse pedido? Espera que ele entregue a paciência num prato para a gente assim, a gente pegue e daquele momento em diante a gente conquiste a paciência, né? Ou conquiste a tolerância, ou conquiste o amor, ou conquiste qualquer uma das outras virtudes. Não é assim que acontece, não é assim nem que a gente cria um filho, né? Então a educação, os instrumentos, a metodologia educativa,
de Deus, que é misericordioso, justo, bom e é todo amor, é sempre no aprendizado do exercício constante. Então, quando a gente pede isso para ele vai dar situações onde você vai conseguir praticar aquela virtude, errando, caindo, ocorrendo no erro novamente, até que você conquiste verdadeiramente aquela virtude, né? Então, a gente aproveita esse momento em que a gente começa a refletir sobre vários pontos do Evangelho, particularmente sobre o tema de hoje, mas assim, a gente está tendo a oportunidade em casa de ter um banquete de várias entidades espíritas que promovendo live, próprio Divaldo, Haroldo, Rossandro. Então a gente está tendo uma oportunidade enriquecedora, né? De poder somar um pouquinho mais daquilo que a gente conhece para se fortalecer cada vez mais, né? Então agora nesse ambiente em que a gente acalmou um pouquinho o coração, em que a gente se ligou e se conectou uns com os outros e nos conectamos com o mundo espiritual, com os nossos protetores, com Jesus, nosso mestre amado e amigo, nosso exemplo, nós vamos então fazer a prece para que a gente inicie a palestra dessa noite. E particularmente hoje eu gostaria de fazer a prece de Cáritas, que é uma prece que também nos chama ao trabalho, né? Então vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado a estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-vos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Um beijo no coração de todos, ótima palestra para vocês. Olá, meus queridos, amados irmãos, com muito amor no coração, que a gente vai hoje falar sobre uma passagem do Evangelho, né, dentro do capítulo 18, que fala, na verdade, né, o tópico desse capítulo é muitos chamados e poucos os escolhidos, e o tema escolhido foi a porta estreita, né, que está dentro desse capítulo.
né? E eu resolvi ampliar um pouquinho esse tópico, né, e falar sobre também a alusão à porta larga e as nossas escolhas e responsabilidades, né? Porque esse trecho do Evangelho, né, chama a nossa responsabilidade, um pouco do que a Rúbia já falou, né? Chama a nossa responsabilidade para o cumprimento daquilo que nós combinamos de fazer aqui neste plano. Nós vamos falar um pouquinho disso ao longo da nossa palestra, da nossa conversa. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, a passagem diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, a porta larga. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Né? Isso está em Mateus, né, capítulo 7, versículos 13 a 14. E ele continua, vou falar só mais um pouquinho do trecho, que eu acho que é bastante importante para a nossa reflexão. Né? Então perguntou-lhe alguém a Jesus, né, assim, Senhor, são poucos então os que se salvam? Né? Que já que são os poucos que vão passar por essa porta estreita. Né? E ele lhe disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis fora e começareis a bater a porta, dizendo, abra-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nossas praças. E vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim todos aqueles que obrais a iniquidade. Vou parar por aqui, porque aqui tem muita coisa para a gente dizer e comentar, né? E, logicamente, que Jesus fala por parábolas e acaba aqui dizendo que muitos serão selecionados, né, e apartados, ou seja, a porta vai se fechar para ele. Né? E essa salvação da qual foi indagado, né, então, ou seja, aqueles que entrar pela porta estreita serão salvos. Na verdade, a gente tem que levar em consideração aqui que essa porta estreita está relacionada com o estado evolutivo do espírito. E lógico que poucos são aqueles que entrarão na porta estreita, porque poucos atingiram um estado evolutivo de espírito bom. Né? Se nós formos fazer, então, uma análise assim, superficial, e a gente já falou e estudou bastante sobre isso, nós estamos num mundo de provas e expiação, né, aqui na Terra. E a gente sabe que, embora a gente está passando por um processo de transição, estamos passando por um processo, né, não chegamos ainda ao mundo de regeneração, então nós temos que entender que o mal ainda habita de forma muito expressiva a Terra. Né? E nós aqui estamos aqui encarnados, né, procurando esta evolução. Por que procurando esta evolução? Porque nós temos que trabalhar. Né? A Rúbia disse algumas coisas importantes, né, que eu vou citar aqui também, vou fazer um comparativo, vou usar inclusive algumas palavras que ela disse. Né? Essa salvação depende muito do que é interpretado dentro do eu, aqui dentro. Né? E se a gente for pegar outras interpretações, fala da salvação é ir para o inferno, né, para o céu, quer dizer, né, e aquele que não será salvo para o inferno. Né? E a gente sabe muito bem disso, não é o objetivo dessa palestra, mas eu só vou deixar bem claro que o céu e o inferno, na verdade, é um estado de espírito. Né? Não existe um lugar, perdão,
Não existe um lugar circunscrito, né, que aquele lá é o céu e o outro é o inferno. Né? Nós, dentro de nós, dentro da nossa consciência, nós ficamos abrigados dentro de um mundo que pode ser de felicidade ou de angústias, de sofrimento e tudo mais. E é esse tipo de trabalho interno, a Ruby até falou de autoconhecimento, vou falar um pouquinho disso mais no final, né? Isso é muito importante porque a gente precisa, na verdade, buscar os caminhos que são tortuosos, que são pedregosos, para alcançar a porta estreita, que na verdade é a abertura para a nossa evolução moral. Então, quanto mais evoluídos moralmente estivermos, mais fácil vai ser de passar pela porta estreita, né? E Emmanuel, né, nos ajuda a entender, né, no livro Ceifo de Luz, né, psicografado por Chico Xavier, né, Emmanuel foi o mentor do nosso saudoso Chico, e ele diz o seguinte, que o nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ou seja, nós assumimos um compromisso, né, antes de reencarnarmos, né, de cumprir o dever de continuar evoluindo, de nos tornarmos melhores cada vez mais, né? Então, logicamente que a gente vai precisar sempre ressaltar que se nós não entendermos, né, isso independe de religião, de culto ou de seita, se nós não entendermos que a reencarnação é um processo natural do espírito, fica muito difícil de entender esse processo evolutivo, porque se a gente só olhasse para esta vida, né, e falasse assim, eu estou melhorando, mas vou chegar à perfeição em uma única encarnação, é muito difícil. Mesmo se a gente for olhar para outros espíritos mais evoluídos que encarnaram aqui na Terra e que nos ajudaram e nos ajudam até hoje, com vários exemplos, o nosso maior exemplo foi Jesus, o nosso grande mestre, né, que teve que passar por um processo, né, para reencarnar e trazer os exemplos vivos daquilo que ele prega, que é o amor verdadeiro, né, um estado evolutivo tal, né, que ele podia e fez várias coisas excelentes por nós. Então, se a gente pegar outros espíritos também elevados, né, eles tiveram uma longa caminhada de processo de reencarnação e de volta para o mundo espiritual. Então, esse paralelo, ou seja, esses dois mundos, né, o livro Céu e Inferno faz isso de maneira bastante clara, eles caminham juntos. Ou seja, os aprendizados do mundo espiritual, eles são também aplicados e desenvolvidos aqui no nosso mundo terreno. Então, nós precisamos desses dois mundos, né? Então, no mundo espiritual, o espírito não vai conseguir, por exemplo, ter algumas provas, passar por algumas provas, né, que ele só vai conseguir aqui. Uma delas, por exemplo, é a morte, a aflição, o medo da morte, né? Então, na erraticidade, né, no mundo espiritual, ele também desenvolve bastante. Nós temos relatos bastante importantes, por exemplo, com o próprio Divaldo fala de Joana de Ângeles, que desenvolveu a psicologia espiritual lá na erraticidade, né? E, sem ter feito nenhum curso de graduação, escreveu livros sobre o assunto, que são hoje, né? Hoje, muito respeitados na área. Então, ou seja, a gente precisa deste mundo para também
aplicar esses conhecimentos, porque os conhecimentos vêm de lá para cá. E se nós não entendermos que nós nos comprometermos num plano reencarnatório, e às vezes deixa bem claro que às vezes a gente não pode escolher, né, o que nós iremos ser, onde nós iremos nascer e tudo mais, né? Isso é assunto para um outro momento, mas vamos considerar que nós sejamos lúcidos, né, espíritos lúcidos que possam, né, ter a chance de escolha do que seremos, a chance de saber que nós temos uma lista de problemas que devem ser resolvidos para nós continuarmos a nossa evolução. Então, quando a gente decide isso no plano espiritual e vem para o planeta Terra, né? Estou dizendo do planeta Terra, né? Porque há muitas moradas, né, na casa do grande Pai. Então, quando a gente resolve vir para este plano, nós assumimos um dever, né? E este dever, logicamente, nós temos a nossa grande bússola, que é o Evangelho, né? O nosso grande exemplo, que é o Mestre Jesus, e para que nós caminhemos para esta luz, né? Buscando a porta estreita. Então, na verdade, nós temos que entender que se não compreendermos o processo reencarnatório, fica difícil de entender isso, e às vezes até mesmo de aceitar, tá? Então a gente pode resumir que a evolução, a busca pela porta estreita, é nada mais do que cumprir o nosso dever que foi assumido, né? E por isso que nós devemos pensar bem nas nossas escolhas, né? Por isso o título, né? Nossas escolhas, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que entender também, né, que, como numa escola, existem alunos que são mais ou menos aplicados, porque nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes no sentido de falta de conhecimento, para que nós tivéssemos, então, a chance de evoluir, né, e crescer ao longo dos tempos. E nós sabemos que muitos, né, não são tão aplicados que nem outros. Ou seja, que acabam perdendo as oportunidades. E a gente não pode simplesmente falar assim, não, eu tenho um monte de encarnações aí, eu não consegui nessa, e na outra eu vou tentar. Né? Então a gente não pode pensar dessa forma, que há um planejamento muito complexo para nós estarmos aqui. Então a gente não pode dormir em serviço, né? Chega de dormir, como diz uma palestrante, né? Nós já dormimos demais, ou seja, já ficamos muito ociosos. Então a escolha da ociosidade, né, ela nos trará uma responsabilidade muito grande perante aquele planejamento da nossa evolução, né? Bom, e a gente tem que também entender que esses espíritos mais aplicados, né, e a gente pode citar vários deles aqui, né, eles tiveram em outros momentos, né, em outros processos reencarnatórios, também em outros períodos na erraticidade, momentos de evolução. Então, como numa escola, a gente vê que alguns estão passos à frente dos outros, né? Então, a gente tem que entender que essas escolhas, né, são individuais e que muito depende de quando nós vamos acordar para isso. O despertar para a verdadeira essência, né, da nossa vida, do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Qual é o objetivo maior de nós estarmos aqui? Né? Alguns podem falar, eu ter uma ótima formação, constituir uma família, ter um ótimo emprego, ser bem-sucedido,
Outros, não, o meu grande objetivo é criar meus filhos, para que eles sejam pessoas maravilhosas, que eles sejam pessoas boas. Esse é o meu grande objetivo. Não, na verdade, o nosso grande objetivo é evoluirmos. Obviamente que nós precisamos fazer tudo isso, né? Todo aquilo que foi assumido, né, na criação, na responsabilidade no seio familiar, né, nas relações interpessoais. Nós temos compromissos com vários espíritos aqui, mas o maior compromisso é com nós mesmos. E esse maior compromisso nos dá o nosso maior rival, que na verdade é nós mesmos, né? Então, nós estamos sempre lutando contra aquilo que nós não entendemos, os nossos conflitos internos, né? E é neste momento que nós temos que buscar luz, né? Buscar entendimento, estudar o Evangelho, né? Entender o que Cristo quis dizer. O Espiritismo veio trazer vários ensinamentos, várias luzes para os nossos caminhos, né? E quais seriam essas escolhas para que a gente possa trilhar o caminho para a porta estreita, né? Eu coloquei algumas aqui, né? Em primeiro lugar, a caridade, né? Aí vem resignação, doação, trabalho no bem, tolerância, a própria paciência, né? Que a Rúbia comentou, o controle das nossas emoções, né? Quantos de nós perdemos o equilíbrio por pouca coisa? Porque nós ainda somos muito apegados à materialidade, né? Então, se eu não consigo isso, se eu não consigo aquilo, então isso fica cada vez mais difícil. Tá apitando um negócio aqui que eu não sei o que é, eu acho que é do Facebook, eu não sei se é o seu celular que está conectado. Vocês me desculpem, tá, gente? Porque esse negócio é ao vivo às vezes, né? E também o controle do nosso orgulho e da nossa vaidade, né? Que acabam sendo empecilhos gigantescos para a nossa evolução, tá? E se a gente observar, né, nós temos exemplos bem próximos, né, como Chico Xavier, como Divaldo, né, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, ou seja, foram espíritos iluminadíssimos que também tiveram seus momentos lá atrás, né? Quem acompanhou a evolução de Chico Xavier aqui na Terra, é perceptível que ao longo da sua vida ele respondia, por exemplo, de maneiras diferentes às mesmas perguntas, porque, como todos, ele também evoluiu, né? Joana de Ângeles, por exemplo, não nasceu Joana de Ângeles daquele jeito, né? Ela teve várias encarnações, é uma história muito bonita. Divaldo mesmo, né? A biografia do Divaldo, ou seja, a história de vida do Divaldo, né? Em uma das conversas com a mentora dele, Joana de Ângeles, ele perguntou assim, né? Mas eu vou ter que cuidar de todas essas pessoas, porque ele assumiu um compromisso junto com Joana de Ângeles, né? Não, mas eu quero ter os meus filhos, a minha família. E ela vira e fala para ele assim, olha, nessa encarnação não vai ser possível. Então, ou seja, isso é deixar de fazer aquilo que a gente quer. Então, um dos grandes objetivos que nós devemos ter em mente é que nós estamos aqui encarnados para fazer o que devemos fazer e não o que queremos fazer. Então, este dever é um compromisso que nós assumimos com a nossa melhoria, com a melhoria da nossa parte intelectual e principalmente da nossa parte moral, né? Nós aqui encarnados, né, nesse plano de provas e expiações, né, não preciso dar tantos detalhes, né? Nós sabemos que o mal habita de maneira muito farta ainda em todos nós, né?
e que a grande maioria não vai passar pela porta estreita. E a gente tem que, na verdade, entender que essa grande maioria, e muitos nem querem, né, não querem passar pela porta estreita, preferem ficar na ociosidade, olhando para dentro de si mesmo, falando assim, não, eu quero isso, vou fazer isso, porque isso é importante para mim, e o resto, né, que fique para depois, que cada um cuide da sua vida. E a gente não sabe, né, quais consequências, não aqui, né, isso terá. E eu gostei bastante de um vídeo que foi colocado outro dia nas redes sociais, que conta justamente de esse momento no futuro, né, dessas reflexões que nós estamos vivendo, que eu acho que é muito importante, porque agora nós estamos tendo a oportunidade, né, de olhar mais para o próximo. Nós estamos vendo muita gente desempregada, né? Muita gente perdendo o seu tempo discutindo politicagem, discutindo isso ou aquilo, né? Não estou julgando ninguém, não. Eu só estou fazendo um convite, né, para que nós exercitamos a nossa tolerância, a nossa paciência e usamos mais as nossas forças, né, em vez de gastarmos a nossa energia para esse tipo de coisa, usarmos as nossas forças para ajudar o próximo, nem que seja em prece, né, de dentro da sua casa, no seu íntimo, né, porque uma das formas da gente avaliar o nosso crescimento é fazer uma autoavaliação, né? E Santo Agostinho nos ajuda bastante com algumas orientações, né, deixadas no Evangelho. Ele diz o seguinte, que a gente pode, ao final do nosso dia, quando a gente for deitar, fazer uma autorreflexão. O que eu disse, o que eu fiz, né? Peraí que está aparecendo um negócio aqui, gente, desculpa. O que eu fiz de bom hoje? Quais foram os meus atos? O que eu fiz de bom para o meu próximo? Né? Será que eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer no dia de hoje? Será que eu deixei alguma coisa pela metade? Será que eu não podia ter feito mais do que eu fiz? Né? Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Né? Será que eu deixei de ser claro? Será que eu não dei atenção àquela pessoa que queria pelo menos conversar comigo 5 minutos? E nós somos muito, muito presos à nossa rotina. Então, essa reflexão diária nos ajuda bastante a essa autorreflexão. Porque, por mais que a gente faça, né, pelos outros, ainda eu acho que vai ser pouco. Né? Um exemplo que eu gostaria de trazer, que é narrado no livro Estante da Vida, né, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito X, conta, né, no trecho do Compromisso, um relato de um espírito, inclusive ele nomeia o espírito, né, que é o Alberto Nogueira, que ele, no plano espiritual, conversando com a entidade maior, disse o seguinte: eu, como fui um espírito muito delinquente nas minhas encarnações passadas, eu gostaria de reencarnar e ser lançado ao abandono da minha família, ter enfermidades importantes como lepra, ou ser cego, ou então louco, né? E a entidade maior despachou da seguinte forma: o que você quer não é misericórdia. Você vai encarnar com todas as suas atribulações familiares da rotina normal. E vai ter que cumprir um trabalho voluntário, porque você vai ser médium. E um trabalho de 8 horas por semana, voluntário para ajudar as pessoas. E ele caiu no esquecimento e
caiu na ociosidade. Quando foi procurado no centro no qual ele deveria estar trabalhando, ele estava em casa, né, na ociosidade de pijama. Então, isso vale a reflexão que a gente não pode também ficar perdendo as nossas oportunidades e esquecer de qual foi o nosso compromisso, né? O compromisso firmado para que a gente possa saldar, né, as nossas dívidas passadas, tá? Eu, inclusive, para quem quiser, eu acho bastante interessante a gente fazer uma alusão que, para poder entender esses compromissos, né, e entender como é tratado essa evolução, né, no Livro dos Espíritos, nas questões 614 para frente, né, lá no capítulo 1 do livro 3º, que fala das leis morais, nessas questões o Allan Kardec vai abordar, né, o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer para a sua evolução. E lá diz claramente, né, dentro das leis morais, que a gente tem que obedecer à lei maior, que é a lei de Deus. E onde está esta lei de Deus? A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Por isso, se nós fizermos essa reflexão e perguntarmos para a nossa consciência o que nós estamos fazendo, ela vai dizer se nós estamos fazendo o certo ou o errado. Quantas vezes nós já nos pegamos, por exemplo, em situações que às vezes você fala alguma coisa para alguém ou faz alguma coisa, né? No trabalho, em casa, no trânsito, e depois a sua consciência lhe cobra. Você deveria ter feito dessa forma? Né? Será que se você deixasse o momento depois que se acalmasse, a poeira assentasse, você não teria agido de uma outra forma? Né? Uma pessoa muito querida, que eu amo bastante, meu falecido sogro, que deve estar lá do outro lado agora nos ajudando também, espero, dizia uma frase que eu gosto muito. Ele falava que as decisões que nós tomamos sempre devem estar associadas ao nosso estado de equilíbrio. Se nós tomamos decisões, ou fazemos algumas coisas, ou falamos, quando a gente está muito exaltado, muito alegre, ou também quando a gente está muito triste, muito cabisbaixo, depressivo, esses extremos, né, de sentimentos e perturbações não nos ajudam. E é por isso que a gente deve buscar o nosso equilíbrio. Se nós não estivermos equilibrados na hora, o que nós devemos fazer? Nos recolhemos em prece, num cantinho, 5 minutos, que seja, qualquer lugar que seja. Ah, mas eu estou lá no meio do trânsito, aquela loucura, tal, não sei o quê. Peça paz. Alguém te fechou, né? Alguém te xingou. A gente não sabe também o que o outro está passando. Ou seja, cadê a tolerância? Né? Então, se nós nos perguntarmos todos esses pequenos atos que nós fazemos todos os dias, ao longo do dia, nós podemos perguntar assim, será que nós estamos caminhando para chegar na porta estreita? E aí nós podemos ter uma conclusão muito triste, né? E falar assim, nossa, realmente eu preciso melhorar muito, né? E eu acho que é bastante interessante também, né, dentro do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, que fala da perfeição moral, né, fala das virtudes, dos vícios, que na verdade são os que mais atrapalham, né, a nossa evolução, né? Ou seja, a gente se desvencilhar dessas paixões, desses vícios, é um exercício constante, precisa de esforço, né, muito grande às vezes, né? Só que lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, né, Kardec questiona da seguinte forma para os espíritos, né? O homem poderia sempre vencer as suas tendências pelos seus esforços? Aí a resposta é incrível.
Sim, e algumas vezes por fracos esforços, ou seja, por pequenos esforços. Pequenas coisas podem parecer que precisam de, né, grandes esforços, às vezes não. Uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, às vezes é suficiente para dar um grande passo. E ainda continua, né? É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre vós, né, fazem esforços. Então, ou seja, a gente não precisa sair apontando para ninguém, né, porque é claro, notório, que nós não fazemos os esforços suficientes para nos melhorarmos. Fica essa reflexão, que eu acho que é bastante importante, e um dos piores vícios, né, apontados no Evangelho, que é a grande fonte da maior parte do mal, se chama egoísmo. Né? A partir do momento que nós começarmos a trabalhar para nos livrar do egoísmo, o egoísmo está em tudo, né? Porque a gente sempre pensa primeiro no benefício que nós teremos com determinada ação. A partir do momento que nós começarmos a pensar mais no outro, em fazer bem para o outro, nos desvencilhando desse apego material que nós temos, aí sim nós estaremos no bom caminho, no caminho da luz. É muito difícil, obviamente, né? Por isso que nós estamos nesse estado evolutivo, né? E passando por este momento de transição. E se nós formos pegar a situação que nós estamos hoje, muito tem se discutido, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista e extremamente materialista, né? Então, essa pandemia, por exemplo, veio novamente, porque já existiram outros grandes problemas da humanidade. Essa pandemia veio trazer reflexão sobre este mundo materialista. Né? Talvez muitos saiam desta pandemia sem ter melhorado nesse sentido, sem ser sensibilizado por pensar no outro, né? Mas eu tenho certeza que muitos já estão mudando o seu modo de pensar. Muitos já são muito gratos pelo que têm. E na grande maioria sabem que tem muito mais do que é necessário para viver. Então, como é que a gente faz, né, para que esse egoísmo vá desaparecendo? Né? Esse egoísmo, ele vai desaparecendo à medida que a predominância da vida moral se sobreponha à vida material. Ou seja, o homem se enriquece, o espírito se enriquece moralmente e se desprende da parte material. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos encarnar. Né? Aí eu faço o link com o processo reencarnatório. No mundo espiritual, isso não existe. Né? No mundo espiritual, nós estamos livres. No mundo espiritual, eu não tenho que pagar conta. Eu não tenho que comer. Né? Eu não tenho que sair da minha casa, ou pegar um carro, pegar um ônibus, ou sei lá, que me transportar para um lugar, ir lá e conviver com um monte de gente que está no trabalho, porque pensa em produção, porque pensa nisso, naquilo, lá. O jogo de vaidades, né, nesse ambiente. Então é por isso que nós precisamos estar aqui encarnados para sentir realmente essa necessidade. E a partir do momento que a gente começa a se importar cada vez menos com a parte material, significa que nós estamos trabalhando mais a nossa parte moral, entendendo realmente os ensinamentos do nosso grande mestre. Né? O amor é material?
A caridade é material? Você doa seu tempo, o seu esforço, às vezes o seu convívio em um ambiente social para estar fazendo algo pelo próximo, que às vezes nem sabe que você está fazendo, o que é melhor ainda, né? Então, eu convido a esse exercício, né? Esse exercício de que essa predominância, né, deve começar em nós, mas ela deve se expandir para que nós tornemos um mundo melhor, ou seja, um mundo de regeneração, para que nós entendamos. Isso deve se expandir nas relações sociais, nas instituições, no homem a homem, entre os povos. Ou seja, esse crescimento moral, ele deve atingir todos. E saibamos que aqueles que não conseguiram, né, ou não conseguirão fazer, vão ser encaminhados para um mundo da qual ele faz parte, num mundo vibratório da qual ele possa fazer parte. Ou seja, ele vai entrar em outro tipo de porta e vai sair em outro mundo, né? Agora, a busca da luz, a busca da evolução moral, ela é constante, né? Então, eu gostaria, já está quase no finalzinho, né? Eu gostaria de ressaltar que uma parte bastante importante, né? Inclusive, a codificação traz isso para a gente, né? As conquistas intelectuais e morais, elas não acontecem ao mesmo tempo, né? Então, normalmente, um espírito adquire mais conhecimento, desenvolve mais intelectualidade e depois consegue, com este conhecimento, essa facilidade de acesso ao conhecimento, né, compreender melhor as leis do Cristo. Tá? Então, este caminho, né, é um caminho que às vezes não dá salto. A natureza não dá, né, a natureza evolutiva do indivíduo não dá saltos. Mas a gente pode dar uma acelerada, né? Então, se nós resolvermos, né, não perder a oportunidade que nos foi dada e acelerar nosso processo evolutivo, o único que vai ganhar é o próprio indivíduo, né? Então, para uma reflexão final, eu vou ler um trechinho do Vigiai e Orai, que é psicografado por Carlos Batelli e pelo irmão José, que se chama, né, esse trechinho se chama Caminho Certo. E diz o seguinte: não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos, nossas escolhas. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Ou seja, se você tem o interesse de evoluir e se desprender cada vez mais da parte material, essa é a sua escolha. Existem vários caminhos para os cimos e estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repleto de desilusões, que é a porta larga, né? É penoso recomeçar a jornada, depois de um longo trecho percorrido. A Rúbia disse no início, a gente cai, né? E nós aprendemos com os nossos erros, mas devemos nos levantar e seguir à frente. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Qual a nossa bússola? Né? Nosso mestre está lá. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando
a cruz. Meus queridos, embora no final da mensagem diz que a gente não pode ter pressa, a gente não pode se acomodar, tá? Não sejamos ociosos e percamos as oportunidades que nos foram dadas. Eu quero agradecer bastante a atenção de vocês, por vocês terem ficado até o final. Tá? Foi ótimo. Eu espero que vocês estejam com a gente na semana que vem, né? Vai ser outro palestrante. Que sejam muito bem-vindos. Você disse que... fazer uma pergunta? Não, acho que não tem tempo, né? Tem um minutinho, se eles querem. A Rúbia está dizendo aqui que vocês quiserem fazer algumas perguntas. Como é que é aqui, ó? Não, eles vão falar por aí. Aqui no comentários, né? Isso. Tá. Mas aqui não aparece... Mas acho que a gente pode encerrar, então, né? Tá? Bom, então nós vamos encerrar mais esse bate-papo, né? Eu espero que vocês, assim como eu refleti bastante sobre tudo que eu li esses dias, foi ótimo. E se vocês precisarem de alguma indicação de leitura, eu posso passar para vocês depois, tá? Então nós vamos encerrar fazendo uma prece. Vamos serenar os nossos corações, agradecer essa oportunidade bendita, agradecer a espiritualidade amiga que sempre está junto de nós, nos ajudando, nos intuindo, que nós possamos cada vez mais enxergar o caminho que nos leva à luz, à nossa evolução moral. Que sejamos pacientes, sejamos humildes, né, em entender que ainda temos muito a aprender, que devemos escutar, devemos ouvir o nosso próximo, porque às vezes ele tem um papel muito importante porque está do nosso lado e pode nos alertar. Escutai também a sua intuição, a sua consciência. Ela, nos seus momentos mais delicados, será seu guia. Fique em paz, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que seja feita sempre a vontade do nosso grande Pai. Assim seja. Obrigado, meus queridos. Uma boa noite para vocês. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Obrigado, Marcinha, que está passando um friozinho aí. Eu já vi a sua foto aqui no grupo, viu? É sempre muito gratificante para a gente e é sempre muito bom quando a gente se põe a fazer alguma coisa, porque nós somos realmente os primeiros a receber conhecimento, receber carinho, receber iluminação, intuição. Então, assim, que a gente possa estar juntos sempre, viu? Beijo para todos que estiveram com a gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.